Olá, querido povo de Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou aqui para fazer esse vídeo de evangelização e a gente vai falar um pouco sobre a vida de oração, a importância da vida de oração, o que é que pode nos alcançar uma vida de oração, que pode nos auxiliar quando temos uma vida de oração, o que pode acontecer conosco, né, quando temos uma vida de oração. Então, para dar início a esse vídeo, vamos primeiramente traçar sobre nós o santo sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, nós te pedimos, Espírito Santo, que nos auxilie nesse momento, que pela poderosa intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, esse momento seja um momento de fortalecimento espiritual, de crescimento espiritual, e que nós possamos cada vez mais nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo e orarmos sem cessar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, né, através desse vídeo de evangelização. Nesse vídeo eu vou utilizar as Sagradas Escrituras, vou utilizar também o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, catecismo muito bom, de explicações maravilhosas. Então, vamos aqui, desde já, dar início, né, esse vídeo falando sobre a vida de oração, né? Nós sabemos que a vida de oração é uma necessidade, não é somente uma precisão, não. É uma necessidade, e a necessidade, ela ultrapassa muitas vezes os nossos sentimentos. A necessidade, ela ultrapassa os nossos desejos. Vamos dar só um pequeno exemplo. Às vezes a gente não tem a vontade, nem o desejo de ir trabalhar, mas a gente vai trabalhar. Por quê? Porque não é somente um desejo, é uma necessidade. E necessidade ultrapassa os nossos sentimentos, ultrapassa os nossos desejos, ultrapassa aquilo até que a gente quer fazer, porque é uma necessidade, eu necessito. Então a vida de oração é uma necessidade. E eu preciso entender isso de forma intensa no meu coração. Eu preciso ser iluminado por essa verdade. Pedir a Deus todos os dias: Senhor, eu quero entender a vida de oração na minha vida como uma necessidade. E eu preciso todos os dias rezar para me aproximar de Jesus. É muito belo os ensinamentos dos santos sobre a vida de oração, né? Um exemplo é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele falava, também partilhava juntamente com esse pensamento de Santa Teresa, né? Santa Teresa partilhava esse pensamento com ele, de dizer que a oração é um encontro de duas sedes, né? A minha sede de Deus e a sede de Deus por mim. É um encontro de duas sedes. Eu tenho sede, desejo de me encontrar com Deus. Então a oração, ela realiza esse encontro, ela faz esse encontro acontecer, né, entre mim e aquele que tanto desejo encontrar, né? Então, irmãos, Santo Agostinho também chegou a dizer que na busca de Deus, né, na minha busca por Deus e na busca de Deus por mim, Deus, ele se adiantou nessa busca, porque ele tem esse desejo ardente de se encontrar comigo. É por isso que as Sagradas Escrituras, lá em Apocalipse 3, vai dizer que é o Senhor que está à porta, batendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, a vida de oração, ela é necessária. É algo necessário. Então, o Catecismo Romano, no capítulo 1, vai dizer assim, falando da oração e principalmente de sua necessidade. Vai dizer assim, no parágrafo 1, né? Diz assim: entre as obrigações do ministro pastoral, a mais necessária para a salvação do povo fiel é o ensino da prece cristã. Aqui está falando que a igreja, ela tem a necessidade de ensinar a prece cristã. O que é a prece cristã? A oração. Então é uma obrigação dos sacerdotes, dos bispos, ensinar a prece cristã. A igreja, ela tem esse zelo de nos ensinar a prece cristã, a oração. É uma obrigação, porque sem oração não entra no céu.
Sem oração não tem como ir para o reino dos céus, né? Já dizia Santa Teresa de Ávila, ela dizia que não rezar é jogar-se no inferno sem a ajuda dos demônios, né? Santo Afonso Maria de Ligório chegou a dizer: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. A igreja, sabendo dessas verdades, ela se sente na obrigação, amando, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos pede ardentemente para vivermos uma vida de oração intensa, constante, sem cessar, né? Então, irmãos, a vida de oração, como você vê no catecismo, deve ser uma obrigação, né? Então a igreja, ela tem esse zelo de nos ensinar a rezarmos bem, para que a gente possa entender as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que aqui diz aqui, olha o mando do Senhor, para você entender essas palavras do catecismo, que é a obrigação dos pastores ensinar a prece cristã, a mando de quem? Para que a gente possa entender. Quem foi que falou isso? Isso é bíblico? Sim, é bíblico, é pedido do Senhor. Olha o que é que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Ele diz assim: propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. É necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Eu não posso deixar de rezar. Jesus, ele está dizendo, é necessário orar sempre. É necessário orar sempre. Essa é a palavra do Senhor. Se fosse eu lhe dizendo isso, você poderia até discordar, mas são as palavras do Senhor Jesus. E eu preciso acolher essas palavras. Eu preciso acolher no meu coração essas palavras do Senhor e tentar colocar em prática, lutar para colocar em prática diariamente, porque é necessário. Veja, o próprio Jesus chegou a dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que é necessário. Essa palavra, ela tem que ser acolhida, é algo necessário. Então, ultrapassa os meus sentimentos, ultrapassa os meus desejos, ultrapassa até mesmo os meus afazeres naturais, porque sim, eu tenho que tirar um momento. Tem pessoas que dizem que não rezam porque não tem tempo, mas quando eu entendo que a vida de oração é necessidade, eu tenho que tirar sim um tempo para eu poder falar com Deus de forma íntima. Porque, irmãos, entenda uma coisa, eu posso até te dar um conselho, eu posso até te dar a mão, eu posso até te dar um abraço, e esse abraço vai te ajudar de forma profunda. Mas existe um lugar lá no íntimo do teu coração, onde está guardado as feridas, onde está guardado, onde está acumulado, né, as experiências ruins que você teve, que ainda hoje te machucam, que às vezes isso gerou um sentimento de incapacidade, eu não sei. Esse profundo, esse mais íntimo de você, onde guarda tudo isso, só Deus pode ir. E você vai encontrar a cura onde? Na sala de cirurgia. Aonde é que você vai ser curado? Quando você entrar na sala de cirurgia da atmosfera espiritual da oração. Aonde é que diz isso, Lucas? O Senhor Jesus vai falar nas Sagradas Escrituras. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus no secreto. Ou seja, fecha a porta do teu quarto, entra na sala de cirurgia e vai falar com o Senhor no secreto. Eu preciso falar com o Senhor no secreto. É um momento meu e do Senhor. É aonde Ele vai no mais íntimo do meu coração e vai tocando as feridas que precisam ser curadas, vai tocando aquele lugar, aquelas feridas que ninguém pode ir, né? Isso vai dizer lá em Mateus 6, o Senhor vai dizer que se a gente for, para quando a gente for rezar, entra no quarto, né? Estava aqui procurando a passagem e encontrei aqui. Quando fores orar, versículo 5. Quando fores orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, te recompensará.
Tá vendo? Sagradas Escrituras está dizendo que tem que existir esse momento onde eu entro no meu quarto, onde eu vou falar com Deus no secreto, onde eu vou falar com o Senhor no secreto. Irmãos, é necessidade. Assim, quando a gente está doente, é necessário irmos ao médico. Assim também, por conta dos nossos pecados, é necessário ir aos médico dos médicos. É necessário orar. O catecismo da igreja, o catecismo romano, ele continua dizendo assim. Ele continua dizendo assim. Ora, todos os requisitos dessa oração tão necessária se encontram naquela fórmula divina que Jesus Cristo, nosso Senhor, quis ensinar aos apóstolos, e por eles e seus sucessores, a todos os que dali por diante abraçassem a religião cristã. Tá vendo, o Senhor está falando aqui da oração do Pai Nosso, na qual ele ensinou aos seus apóstolos, aos 12 apóstolos, falando da oração. Veja, e aqui fala também da necessidade da oração dos apóstolos. Veja, o zelo do Senhor desde aquele tempo de ensinar para os apóstolos e assim através da tradição, através da sucessão apostólica, o ensinamento de uma oração profunda, de uma oração frutuosa, pudesse acontecer na vida de todos. Veja, ele ensinou aos apóstolos para que os apóstolos, ao longo dos anos, e nesses 2000 anos de história da igreja, a gente vê aí a igreja zelosamente ensinando a oração, ensinando como rezar, ensinando como nós podemos nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, olha o que o catecismo está dizendo. O Senhor, ele ensinou o Pai Nosso, ensinou a orar, para que essa oração pudesse ir ao longo dos anos, sendo passado para mim e para você. Veja, esse vídeo é fruto do desejo do coração de Jesus há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. O ensinamento sobre a oração. Veja, eu estou ensinando aqui a oração porque eu aprendi da igreja, eu aprendi dos apóstolos da igreja, porque aprenderam de Jesus, e assim esse vídeo está chegando até você, e você vai pegar esse vídeo também, vai espalhar para outras pessoas, e assim a gente vai passando e vivenciando aquilo que é da vontade de Deus, que é passar, ensinar a vida de oração para todos nós, porque é necessário. Oração é necessidade. Eu vou repetir várias vezes essa palavra nesse vídeo para que a gente possa entender e introduzir isso no mais íntimo do nosso coração. É necessidade. Quando eu estiver sem vontade, eu tenho que rezar, porque é necessidade. Porque a oração, ela vai me ensinar tudo aquilo que ainda não sei. E principalmente, a oração, ela vai me introduzir no reino dos céus. Como eu já disse, que Santo Afonso Maria de Ligório chegou a dizer: quem reza, salva-se. E quem não reza, certamente se condena. Tá vendo a importância da oração? Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Que nós possamos fazer como o apóstolo, como os apóstolos nas Sagradas Escrituras, na qual eles chegaram para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E que todos os dias nós possamos tirar esse momento, o momento mais valioso, mais precioso, para adorar o Senhor, para rezar, para ter um momento profundo de intimidade com Deus, se aproximando da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, através da oração do Santo Terço, se aproximando e aprofundando-se cada vez mais na oração do Terço da Misericórdia, se aprofundando na misericórdia de Deus, experimentando desses frutos. E você vai ver, irmão, como coisas extraordinárias elas podem acontecer, né? E olha o que o Catecismo Romano vai dizer no capítulo 2º, né? No parágrafo 2. Lhe peço perdão aqui se você estiver ouvindo alguns barulhos, é porque os irmãos estão aqui fazendo, estão botando o som aqui alto, aí passa o carro com o som, aí passa a moto. Eu quero lhe pedir perdão desde já, mas eu quero que você entenda, preste atenção no conteúdo e vamos estudar. Olha o que aqui diz o Catecismo Romano no capítulo 2º, falando da oração. Diz assim: em Deus
ouvir nossas preces, temos mais um fruto da oração, repleto de bênçãos e alegrias. Segundo a doutrina de Santo Agostinho, a oração é uma chave do céu, pois quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus. Tá vendo? Veja, o catecismo está dizendo que já é um fruto maravilhoso Deus ouvir a nossa oração. E quando você para orar, você já está experimentando um fruto grandiosíssimo, que é o quê? Ver a disponibilidade de Deus para ouvir a sua oração. E Santo Agostinho diz que a oração é uma chave. Quando nós rezamos, quando nós oramos, a nossa oração chega ao céu e a misericórdia de Deus desce até nós. Veja como isso é maravilhoso. Isso eu fico com o meu coração impactado com essa palavra. Eu fico com o meu coração impactado com a doutrina da igreja. Eu fico com o meu coração impactado em ter acesso a essas maravilhosas informações. Veja, olha o que é que Santo Agostinho chegou a dizer. A oração é uma chave do céu. Olha, é uma chave do céu. Pois quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus. Quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus. Tá vendo aí? Olha o que Santo Agostinho diz. Quando a gente ora, a gente fecha a porta do quarto e a gente coloca o nosso coração à disposição de Deus, orando, fazendo esse clamor, a oração ela sobe. E quando a oração sobe, a misericórdia de Deus desce sobre a nossa vida. Ora, não pare de orar. Oração é necessidade. Vida de oração é necessidade. Não deixe de rezar. Sempre busque ter uma vida de oração. E quando passar pelos desânimos, peça alguém para rezar para você. Vá conversar com alguém que tem uma sabedoria espiritual. Vá conversar com alguém espiritual e essa pessoa vai te ajudar. Amém? Deus abençoe você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a entender alguns detalhes da oração. Alguns detalhes da doutrina da igreja e nas Sagradas Escrituras e algumas frases de santos que nos ajudam a nos aprofundar cada vez mais na vida de oração e naquilo que Deus deseja para nós. Que nós possamos, mais uma vez, vou dizer como os apóstolos, Senhor, ensina-nos a orar. Ah, Lucas, mas eu não tenho fé. Faz como o pai do menino epilético, nas Sagradas Escrituras, Marcos 9, 24. Eu creio, Senhor, mas venha em socorro da minha fé. Venha em socorro da minha fé. E assim a gente vai aos trancos e barrancos, batalhando, caindo, levantando e até chegar ao reino dos céus. Deus abençoe você. Salve Maria. Você que ainda não me segue no Instagram, segue lá, Missionário Lucas de Maria. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, divulga, manda para os seus contatos. Vamos juntos evangelizar. Salve Maria. Deus abençoe você.